Quando você está diante da matemática, você vê aquela quantidade de matéria absurda que você tem que dominar até o Enem. Você olha aquilo ali e você diz, caraca, não vai dar tempo. E aí é um movimento inconsciente. Você chega e diz, ah, não vou estudar agora não. Ah, vou deixar para depois. Ah, vou estudar história, vou estudar geografia. E você deixa a matemática de lado. Mas aí, olha só. Então, como é que você resolve esse seu problema da procrastinação? Olha só, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Se a procrastinação, se a sua causa da procrastinação, ela estiver baseada nisso, em você estar estabelecendo uma tarefa muito maior do que você se julga capaz de cumprir, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, o TRI vai te ajudar, teoria de resposta ao item. Você vai ter que se concentrar nos conteúdos mais importantes. E os conteúdos mais importantes são aqueles mais básicos. É por aí que você vai ter que começar. Mas para você combater a procrastinação, eu quero que você faça o seguinte, não programe o número de questões que você vai estudar por dia, vai fazer por dia. Não programe o conteúdo que você tem que dominar naquele dia de qualquer jeito. O que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ter que fazer uma regra do tempo. É o tempo que vai te... Primeira coisa que você tem que fazer é o tempo. Como assim o tempo? Se você é uma pessoa que está com muita dificuldade agora em matemática, ou uma pessoa que tem pouco tempo para estudar, se você achar que tem que estudar 2, 3 horas de matemática por dia, se você achar às vezes que tem que estudar 1 hora de matemática por dia, pode ser muito para você. Então baixa esse tempo. Se 1 hora é muito para você de matemática por dia, né, mesmo faltando o tempo que falta até o Enem, primeira coisa que você vai fazer, diminua o tempo, bota 30 minutos. Ah, Marlos, calma aí, cara. Pra mim não dá. Eu trabalho muito, eu estudo, eu faço cursinho, faço não sei o que, eu tenho que fazer, tô estudando logaritmo agora, nem sei o que eu vou fazer com logaritmo. Cara, diminui o tempo então, bota 15 minutos. E esses 15 minutos não é para estudar logaritmo. 15 minutos para você começar pela matemática básica, para você que está começando do zero. Vai lá no básico, lembra disso que eu estou te falando. Você precisa colocar o seu cérebro para trabalhar no modo ativo. Aqueles 15 minutos, se forem 15 minutos onde o seu cérebro está trabalhando de modo ativo, isso vai fazer com que o seu jogo mude. Primeiro passo que você vai dar. E se forem questões ainda contextualizadas, no estilo que você vai encontrar na prova do Enem, vai mudar mais ainda. Você vai estar se preparando mais ainda para chegar lá no dia da prova do Enem e tirar mais do que 700 pontos. Isso vai fazer a diferença para você. Você tem que se ligar nisso, você tem que acreditar nisso. Tá? Então você com 15 minutos por dia, se você for consistente, você chega lá, mas esses 15 minutos vai, olha só, 15 minutos é muito? Bota 10, velho. Bota 10, mas vai consistente até o dia da prova do Enem, ou seja, 10 minutos você consegue. Pô, 10 minutos você consegue ficar sentado numa cadeira, você consegue pegar uma questão para você tentar fazer, ou 2 questões, quem sabe em 10 minutos, né? Então, você fica ali se concentrando nesse tempo, consistentemente. Depois, quem sabe, você arranje mais um tempinho. Mas nesse momento, você precisa começar. E para começar, você precisa diminuir essas suas metas diárias. Isso vai te tirar da procrastinação. Tá? E agora, olha só. E essa forma de pensar não está só associada a essa procrastinação. Não. Você achar que tem que fazer uma meta muito grande, essa meta ter muito maior, isso te levar à procrastinação. Também está associado ao fato de você não acreditar em você. O fato de você não acreditar em você, isso pode te levar também a procrastinar, logicamente. Porque você vai dizer, pô, eu não vou conseguir, isso aí é demais para mim, eu não consigo me dar bem com as questões de matemática, eu vou deixar o Enem para o ano que vem. Tudo isso é baseado também naquilo que você não confia em você, você não tem autoconfiança. E o que acontece? Olha só, como é que você muda isso? Eu já falei para você que para você conseguir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, você não vai precisar dominar todo o conteúdo, não, e nem isso você vai precisar. Não vai precisar. Por quê? Porque existem questões, conteúdos de matemática mais básica, como, por exemplo, sistemas de numeração. Né? O que é sistema de numeração? É você, por exemplo, saber que tem as classes lá das unidades simples, né? Centena, dezena e unidade simples. Tem a classe dos milhares, 1000, depois vem a classe dos milhões, né? E todas elas divididas em centenas, dezenas e unidades. Isso aí você começa por aí. São 9 algarismos. O sistema que a gente utiliza é a base decimal. Por que é base decimal?
Porque são 10 algarismos que a gente utiliza, que são 10 símbolos. Só que você vai estudar isso na teoria? Não! Você vai estudar isso por meio de questões, são questões simples. Depois disso, depois que der uma palhada ali com uma ou duas questões para isso aí já é o suficiente. Você vai entender todo esse conteúdo aí com uma ou duas questões. Esse conteúdo você consegue entender por meio de questões, deixando o seu cérebro trabalhar de modo ativo. Depois disso, você vai por operações básicas entre números, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. É para isso que você vai. E você vai estruturando a sua matemática para isso, deixando o seu cérebro em modo ativo. Você, logo daqui a pouquinho você já vai estar em unidade de medida. Você vai estar já em regra de 3. Mas você precisa começar por esse conteúdo mais básico. E aí quando você chega em regra de 3, você vê que você já consegue resolver várias questões do Enem com regra de 3. Mas você precisa estruturar a sua base, tá? E aí, olha só, como é que você vai aumentar a sua confiança? Justamente isso, olha como é que o sistema te alimenta. Olha só, você vai estudar 10 minutinhos por dia. Olha que interessante. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dependendo da realidade de cada um. E você vai conseguir dar conta daquilo. Se você colocar 1 hora e perceber que não está dando conta, diminui para 30. Se você botou 30 não está dando conta, pô, diminui para 15. Pô, 15 está fácil demais, vai para 20. E fica nisso. E aí, olha só o que acontece. Você vai estar conseguindo. E você vai estar fazendo também questões que você consegue resolver. Isso com certeza vai mudar o seu jogo e isso vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Mesmo que você chegue e diga assim, Marlos, não vai dar tempo, Marlos, não dá tempo, estamos muito perto da prova do Enem. Cara, olha só, comece com isso e seja consistente que você chega lá. Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre estou contando isso aqui nas lives aqui que estou falando, né? É aquela parábola da tartaruga e do coelho, ou do coelho e da tartaruga, né? É o dia que a tartaruga desafiou o coelho para apostar uma corrida. Que doideira. Você acha que a tartaruga tinha certeza absoluta que ela ia vencer aquela corrida? Será que ela tinha? Não dá para ter certeza absoluta de nada, irmão. Na verdade, o que ela estava fazendo ali era ser consistente. Ela ia fazendo um pouquinho dela, mas ela não parava. E chegou lá, qual foi o resultado? Ela conseguiu. Ela foi aprovada, né? A tartaruguinha conseguiu tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Então, mesmo que você esteja começando do zero, comece. Comece que daqui a pouco o nosso cérebro ele não vai aprendendo de maneira linear assim, não. É um negócio muito louco. Às vezes você acha que o nosso cérebro está no zero, fica no zero. Caraca, tô aprendendo nada. Isso aconteceu comigo, tá? De uma hora para outra dá um boom na sua cabeça e você aprende um monte de coisa junta. Você aprende um bloco de informação gigante. Você controlou aquele bloco de informações. Então é isso que você tem que fazer. Isso é o importante. Você tem que ser consistente.